Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar de Soluções de IA Corporativa no seu ambiente de TI. Nessa tarde, nós teremos um bate-papo super bacana com a participação do Cláudio, que é o nosso diretor em Engenharia e Ciência de Dados. Teremos também a participação da doutora Ana, que hoje é a nossa cientista de dados. Nós separamos esse momento nessa tarde para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho focado ali em inteligência artificial. Então, sejam todos bem-vindos e sem muitas delongas, para que a gente possa já iniciar o nosso webinar, eu vou passar a palavra para o Cláudio e para a Ana nessa tarde. Fiquem à vontade, tá? A palavra está com vocês. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Cláudio, Ana, boa apresentação. Muito obrigado, Antônio. Boa tarde aí a todos aí e agradeço demais aí a disponibilidade do tempo de vocês. A gente sabe que essa época do ano cada vez mais corrido. Então, como o Antônio falou, sem delongas, né? Hoje o nosso tema é sobre soluções de IA corporativa em seu ambiente de TI, né? Vamos trazer aí um pouco da realidade, né? De como incorporar ações de inteligência artificial no seu ambiente corporativo, né? Com algumas preocupações e recomendações. Como o Antônio falou, eu sou diretor na CERT de Engenharia e Ciência de Dados. Ela é uma unidade que foi criada ano passado na empresa. A empresa essencialmente era uma empresa de infraestrutura. Então, nesse pilar, nós temos soluções de segurança da informação, de fornecimento de infraestrutura, dados e aplicações de negócio, não só com o fornecimento de soluções, mas principalmente com serviços técnicos especializados, né? Especificamente, na minha diretoria, nós falamos de engenharia e ciência de dados, onde a gente traz do ambiente transacional essas informações que estão dispersas aí muitas vezes nas nossas organizações, e com base em perguntas de negócio, né, a gente faz todo um levantamento prévio para pegar essa informação, estruturar no ambiente analítico dedicado. Essas informações são qualificadas, governadas e estruturadas para que a gente possa fazer uso em motores de inteligência artificial e em soluções analíticas dentro da organização. A gente sabe que há uma busca constante por melhoria operacional e eficiência dentro das organizações, e isso passa naturalmente pela cultura analítica e pelo consumo dos dados de forma estruturada, consolidada e segura, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pode pensar numa variedade imensa de casos de uso dentro da organização. Então, dentro desses casos de uso, a gente tem técnicas para aplicar nesse desenvolvimento, e todas elas giram em torno do treinamento de modelos de inteligência artificial, que coloca esse modelo no centro da organização, e toda a instituição, as pessoas, os processos, os dados, são utilizados para trazer esse conhecimento para dentro de um modelo aplicado a situações e a casos de usos com previsão de análise futura, né? Hoje, a nossa ideia é apresentar para vocês uma dessas soluções. Então, Dataiku, ela se posiciona como uma plataforma universal de IA. A gente vai ver que ela cobre todo um espectro, desde a preparação de dados até o treinamento e desenvolvimento das aplicações de IA generativa. É uma solução já presente no quadrante mágico do Gartner, como líder, já pelo quarto ano seguido. Esse é um relatório que foi publicado agora em abril de 2025. Então, dentre as soluções do quadrante mágico líder, Dataiku se destaca por ser não apenas uma solução disponível em nuvem pública, mas ela é uma solução que possibilita instalação híbrida, atuando tanto em nuvem pública quanto no seu ambiente on-premise. Então, em algumas implementações que requerem um volume muito grande de dados ou uma segurança adicional, você pode trazer todo esse ambiente de consumo de modelo e desenvolvimento das aplicações de IA para dentro do ambiente do seu próprio data center, né? Então, quando você olha para o quadrante mágico, soluções mais à direita são aquelas que trazem uma visão mais completa de abrangência de requisitos. Dataiku é a solução híbrida que está melhor posicionada, diferente dos demais aqui, que são exclusivos para a nuvem pública. A ferramenta ela é um componente importante, a gente coloca as soluções como um componente dentro da nossa caixa de ferramentas, e a base disso tudo é uma metodologia para que a gente possa desenvolver as nossas aplicações de IA.
né? Quando a gente fala de inteligência artificial, basicamente a gente fala de ciência de dados, e a ciência de dados ela é um pilar que une a tecnologia como um fator muito importante, com capacidade de processamento, armazenamento e, e codificação desses algoritmos. Ele traz a ciência como um segundo pilar muito importante, que é o pilar onde a estatística, a matemática, a física estão muito presentes, mas nada disso existe como ciência aplicada se a gente não tiver o terceiro pilar do caso de uso, né? Então, efetivamente, eu preciso trazer para a realidade um problema, para, com o uso da ciência e da tecnologia, a gente consiga resolver esse problema. E esse é o ponto de partida da metodologia da SET para desenvolvimento de aplicações de IA, onde a gente nasce de um problema, e esse problema pode ser voltado à anomalia de processo, à projeção futura de aquisição, à construção de uma estrutura de automação com uso de IA generativo, em processamento de volume massivo de dados não estruturados ou estruturados. O problema ele é a raiz de tudo que a gente vai discutir daqui para frente, né? A partir de um problema, a gente identifica todas as variáveis de negócio que estão correlatas a esse problema. Então, uma eventual anomalia de um processo, quais são as variáveis que impactam para que a gente possa tentar identificar um padrão de anomalia dentro de um volume absurdo de dados, né? E aí a gente se parte para fazer uma análise de viabilidade, se esse problema é passível ou não de ser solucionado, e a gente tem que olhar para dentro de casa, e aí sim olhar para o nosso inventário de dados, para saber se eu tenho armazenados dentro de casa dados suficientes para alimentar as variáveis que estão relacionadas ao problema que eu quero resolver. Então, é fundamental que a gente tenha na organização os nossos dados mapeados, catalogados, de forma que eu possa medir completude, precisão, trazer esse dado com consistência para dentro do estudo que vai ser feito e aplicar técnicas para ampliação e melhoria dessas variáveis que serão alimentadas dentro dos meus modelos, respeitando, obviamente, todas as nossas regras de governança e conformidade que existem na organização, né? Esses dados eles estão dispersos dentro das empresas de uma forma geral, seja em uma aplicação SaaS contratada, em um sistema de banco de dados que alimenta um sistema desenvolvido dentro de casa, já numa estratégia analítica de um data warehouse, de um data lake estruturado. Então essa informação está dispersa e a gente tem que ter mecanismos para conectar a todas essas bases de dados e uma vez conectadas essas bases de dados, tratar esses dados para que eles estejam preparados para daí sim a gente consumir num motor de treinamento de modelos de inteligência artificial. Dataico, ela é essa solução, então a gente consegue dentro da Dataico trazer os diferentes formatos de dados em diferentes tecnologias possivelmente dispersas dentro da organização e com uma estrutura com pouco ou nenhum código a tratar esse dado com uma diversidade de funcionalidades que trazem facilidade e agilidade para o seu engenheiro de dados, né? Se as funcionalidades sem código não forem suficientes para tratar, e se eu tiver rotinas dentro de casa já desenvolvidas para qualidade e enriquecimento desse dado, a gente pode trazer nas principais linguagens ela toda desenvolvida como um componente reutilizável dentro da minha plataforma. A Dataiku trata o pipeline de dados como um fluxo estruturado, então você consegue ver desde as suas conexões, todas as transformações que são feitas até a produção dos datasets que serão sim utilizados para treinamento, com código, com receitas reaproveitáveis, sem código ou com full stack de código, para daí, uma vez esse dado preparado, a gente entra para estruturar os nossos modelos de IA. E aí, a depender do problema que eu vou resolver, eu aplico uma das técnicas de inteligência artificial, seja ela para tratar o dado estruturado com modelo preditivo, como exemplo de forecast, previsão de crédito, fraude, anomalia, são características que você vai aplicar uma determinada técnica de predição. Os nossos queridos modelos generativos, né, hoje eles enriqueceram muito o nosso arcabouço de solução. A partir do momento que eu consigo olhar para o dado não estruturado, seja ele arquivos, documentos, vídeos, áudios, fotos, e ter uma riqueza de informação extraída desses arquivos não estruturados, e também de uma forma que traz novas preocupações para dentro de casa. Então, se eu tenho uma estrutura de diretórios que respeita uma hierarquia funcional e controle de acesso, toda essa hierarquia, esse controle de acesso tem que estar incorporado na minha solução de IA para que eu não tenha documentos sigilosos,
compartilhados por uma ferramenta de forma indevida dentro da organização, né? Os modelos de linguagem que a gente tanto discute no nosso dia a dia são parafusos dentro dessa caixa de ferramentas. Eles por si só falam muito bem de linguagem, mas eles não são a fonte única da verdade da minha organização, porque eu tenho muito conteúdo que não está disponível para o treinamento. E essa base de treinamento vem para dentro da minha solução como a base de conhecimento organizacional em técnicas, seja de RAG, de Fine Tuning, onde eu passo a disponibilizar o meu conteúdo naquela solução de linguagem, para daí sim alimentar meus agentes de IA, para a gente conversar sobre automação, sobre disponibilização de ferramentas, e na matriz cruzada dessas soluções. E como um quarto pilar importante, a gente fala sobre visão computacional, né? Então, soluções onde eu vou olhar para vídeo, vou olhar para foto e fazer combinações do tipo, olha, eu tenho aqui 2 horas de gravação de uma câmera de segurança. Eu gostaria de um relato em linguagem natural dos principais acontecimentos encontrados nesse streaming de vídeo. Então, é uma combinação de fatores para resolver um problema mais efetivo na ponta. Segundo Gartner, 2025 é o ano dos agentes de IA. A gente vê uma evolução constante em todos os fabricantes para discutir como trazer acesso aos meus sistemas, acesso à minha estrutura de dados, combinado com os modelos de linguagem para hiperautomatizar processos dentro da organização, né? Essa forma autônoma de tomada de decisão, de acesso a um sistema e aí execução de ação dentro da organização é a tecnologia que hoje o Gartner considera em 2025 como top trend número 1. Uma vez desenvolvidos os modelos, a gente precisa, aí sim, bom, qual é a minha ferramenta que eu vou implementar? Dataiku, ela cobre todo o stack de pipeline de dados, então desde a preparação de dados, com a conexão com meus bancos de dados, enriquecimento, tratamento, junção desses dados, trazem a composição dos meus insights analíticos, então meus KPIs, meus indicadores, para definição e exibição disso em dashboard, dentro de uma plataforma unificada, treinamento desses datasets em modelos de machine learning para a gente trabalhar toda a predição em cima do problema que eu quero resolver e as aplicações de GenAI. Então, a gente consegue cobrir todo o ciclo de desenvolvimento dentro de uma única ferramenta, o que torna o DataAI uma solução que te vai desde low code até o full code do desenvolvimento dessas aplicações e olhando também para a operação desses modelos, né? A gente sabe da complexidade que é você trabalhar, versionar e publicar e colocar em produção, disponibilizar o acesso a esses modelos. Dataiku te ajuda nesse pipeline, nessa esteira de implementação contínua de CI/CD dentro de casa. A gente trabalha com perfis de acesso, então são perfis de acesso que podem ser segmentados dentro de uma estrutura colaborativa, onde você cadastra as suas observações, suas atividades e tem governança de todo o processo e fluxo de autorização. Ele olha para a tua infraestrutura de forma agnóstica, então pouco importa se você está na nuvem ou se você está on-premise, pouco importa onde o seu dado está armazenado, em que tecnologia ele está armazenado e qual é a sua estratégia de utilização de modelos de linguagem. É uma ferramenta rica para você desenvolver as suas aplicações web para exibição e consumo desses dados. Para o treinamento de machine learning, você pode ou fazer o desenvolvimento da forma tradicional de você codificar os seus modelos para que eles façam uso dos datasets preparados, ou a ferramenta vem com uma solução de AutoML, onde ele pega o ponto de desenvolvimento dos algoritmos e automatiza para você dentro de uma estrutura pré-definida na organização de parâmetros que você vai definir do seu estudo. A ferramenta vai tomar a decisão de qual é o modelo que vai trazer ou a maior acurácia, ou a melhor velocidade de processamento, ou a maior explicabilidade para aquele experimento e estudo que você quer fazer. No segmento de modelos de linguagem, a ferramenta te possibilita desenvolver aquela interface tradicional de pergunta e resposta dentro de casa, com modelos de mercado, modelos customizados, te possibilita construir os seus próprios modelos ou refinar os seus modelos, ter isso versionado dentro de uma infraestrutura própria, te possibilita fazer padronização de prompt para que isso seja reutilizado dentro das diversas aplicações e também traz assistentes de IA que te ajudam a construir as suas aplicações de IA.
né? Nas funcionalidades de construção de agentes, nós também temos agentes visuais, então você já consegue fazer por parametrização construção de agentes extremamente robustos e agentes que orquestram vários outros agentes dentro da sua organização, e se assim preferir partir para código, também via os principais bibliotecas, como o LangChain, a gente consegue fazer também o agente 100% codificado na estrutura. A partir daí, a gente considera que, na metodologia, a aplicação vai seguir uma rota muito próxima da aplicação tradicional. A gente valida negócio, valida tecnologia, valida conformidade, prepara isso para a produção, faz o deploy, escala, monitora e segue o ciclo. A aplicação de IA é uma aplicação viva, onde você precisa o tempo inteiro estar monitorando o índice de eficácia da tua solução e, eventualmente, fazer retreino ou ajuste de modelos, né? Para dar início aí, até antes de passar para a Ana, para a gente entrar no desenvolvimento de agentes propriamente dito, queria passar uma demo rápida do produto para que a gente possa olhar para a cara da Dataiku e materializar muito do que foi dito nesse momento, até esse momento. Bem-vindo ao Dataiku, a plataforma universal de inteligência artificial para criar análises, modelos e agentes de inteligência artificial. Nos próximos 3 minutos, vou mostrar como o Dataiku ajuda as organizações a aproveitar o poder da inteligência artificial enquanto mantém visibilidade e controle. A Dataiku suporta todo o ciclo de vida de ponta a ponta de análise e inteligência artificial, desde a preparação de dados até aprendizado de máquina, até agentes de inteligência artificial com interfaces sem código e com código para que equipes de negócios e técnicas possam trabalhar juntas facilmente para criar projetos de análise e inteligência artificial impactantes. Vamos ver como funciona. Através de uma variedade de conectores, traga facilmente dados de qualquer formato e tamanho de qualquer local, ou pesquise no catálogo de dados para encontrar dados de toda a sua organização. Explore dados com facilidade e descubra relações estatísticas entre colunas para realmente entender seus dados em um nível mais profundo. Com um fluxo de trabalho visual, facilmente refaça os passos no pipeline. Use receitas visuais para misturar, agregar e preparar dados sem código ou com código em suas linguagens favoritas como Python, R e SQL e em seus IDEs favoritos. Dataiku torna a manipulação de dados rápida e simples com processadores de dados pré-construídos e assistentes de IA integrados que podem limpar dados com base em comandos de linguagem natural. Tome decisões mais informadas em toda a organização com painéis interativos e aplicativos de autoatendimento que qualquer pessoa pode usar para responder a perguntas. O aprendizado de máquina com Dataiku ajuda a sua equipe a construir seu primeiro ou centésimo modelo. Para aqueles que são novos em modelagem, recomendações inteligentes, orientações e dicas de leitura em cada tela ajudam a começar a construir modelos de aprendizado de máquina. Implante modelos e projetos tanto em Lodge quanto em tempo real no Dataiku ou em sistemas de terceiros de forma rápida e fácil, e configure alertas automáticos para coisas como desvio e desempenho para manter os modelos de produção funcionando em sua melhor forma. Procurando construir aplicações de inteligência artificial generativa e agentes de inteligência artificial? O Dataiku LM Mesh permite integrar os mais recentes modelos de linguagem de grande porte com confiança e governança, garantindo que você sempre tenha o modelo certo para o seu caso de uso específico. Quer facilitar para que qualquer pessoa na sua organização converse com os dados da sua empresa? Com alguns cliques, construa bancos de conhecimento multimodais para desbloquear informações de textos, slides, PDFs e mais. Use nossos componentes pré-construídos para escalar facilmente chatbots RAG para milhares de usuários. A Dataiku também permite que equipes de negócios e técnicas criem agentes de inteligência artificial que se integram com dados confiáveis e sistemas empresariais, seja por meio de código ou elementos visuais com apenas alguns cliques. Escolha qualquer modelo de linguagem grande conectado para alimentar seu agente e defina o comportamento do agente usando linguagem natural ou crie agentes usando código, aproveitando frameworks populares como o LangChain. Escolha entre uma seleção de ferramentas pré-construídas e personalizáveis para permitir que agentes pesquisem na web, leiam e escrevam em conjuntos de dados, integrem-se com sistemas empresariais e mais. Uma vez que os agentes estejam configurados, orquestre o trabalho entre múltiplos agentes de IA a partir de uma única interface conversacional, facilitando a coordenação de equipes de agentes para completar fluxos de trabalho complexos. Precisa garantir atividades de implantação? Implemente controles precisos e bloqueie implantações com fluxos de trabalho estruturados, de aprovação e assinatura, facilitando o gerenciamento centralizado de todos os seus projetos de IA. Isso é Dataiku, a plataforma universal de IA para criar e escalar análises, modelos e agentes de IA confiáveis. Pronto para começar? Entre em contato com nossa equipe para uma demonstração ao vivo hoje. Bem-vindo ao Dataiku. Bom, pessoal, eu vou passar a palavra para a doutora Ana Paula nesse momento. Ela vai fazer uma demonstração em cima de um agente construído. Tá? Vai mostrar agora o ciclo real aí do agente, aí,
voltando aí para o que é o grande tópico de tecnologia do ano, segundo o Gartner. Ana, com você. Olá, pessoal. Obrigada, Cláudio. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Ana Paula Heder, eu sou PhD em Engenharia pela USP e hoje trabalho aqui na CERT como cientista de dados. E hoje o objetivo do nosso webinar é trazer um agente, né, que consiga fazer multitarefas, utilizando uma base de um chat. Então, vou compartilhar aqui para a gente construir isso juntos. Então, hoje a gente vai falar dos agentes de IA, né, com IA generativa, mas está nos planos a gente trazer outros tópicos ali, né, que a ferramenta da Dataiku oferece para nós. Então, nesse modelo que a gente trouxe hoje, a Dataiku oferece essa interface visual, muito similar ao que a gente já está acostumado aí, né, ChatGPT e tudo mais, que é uma barra de interação entre o usuário e o nosso agente, né, o nosso chat, o que seja ali. Hoje, a ferramenta que a gente vai trazer para vocês é um agente especializado em abertura de chamados para solucionar problemas em vias públicas, né? Então, nesse caso aqui, poderia ser em qualquer prefeitura, a gente trouxe como um protótipo a Prefeitura de Goiânia, e como chamamos de multi-agente, né? Esse agente é capaz de tomar decisões e escolher qual ferramenta ele vai utilizar para atender uma determinada demanda. Então, como que isso funciona, né? A gente equipa um LLM de mercado, né, com as ferramentas aqui dentro da Dataiku e dá a ele as capacidades de realizar essas tarefas, né, que podem ser feitas e orquestradas todas dentro da plataforma. Então, qual que é o principal objetivo, né, do nosso projeto hoje? É reduzir a quantidade de chamados, como se fosse numa central da prefeitura, né? Considerando que existem várias formas em que possa ser aberto um chamado. Então, você pode provavelmente abrir um chamado via WhatsApp, pelo site, pessoalmente, por telefone, né? Por uma chamada. Então, quando muitos chamados são abertos ao mesmo tempo e de uma mesma região, pode acontecer uma sobrecarga, né, desses chamados. E quando a gente consegue unificar esses chamados em uma única plataforma que valide se esse assunto é pertinente a essa central, né? Se realmente existe o que está ali dentro daquele chamado, se o local está correto, né? A gente evita a duplicidade de abertura de vários chamados sobre o mesmo item, a gente consegue reduzir e tratar de forma melhor essa variedade de chamados que uma prefeitura, por exemplo, pode receber durante um mês, um dia e tudo mais. Então, inclusive, pode até ser que esse agente responda status desses chamados, né? E você pode configurar isso à medida das suas necessidades. Então, como que a gente chega até nessa parte aqui de mostrar o nosso agente realmente funcionando, né, com perguntas e respostas, para que ele possa me conduzir e me levar ao que a gente realmente quer, que é abrir um novo chamado, saber se está ok, né, e validar isso antes que esse chamado seja aberto no nosso sistema. Então, a primeira etapa, a gente tem aqui dentro da nossa plataforma o que a gente chama de flow. Esse flow é onde fica tudo que a gente está construindo aqui dentro, e como o Cláudio mostrou ali, é o pipeline todo da nossa ferramenta, desde as bases de dados, datasets que a gente conecta ali, até a nossa última etapa ali, o nosso agente, né? Então, aqui eu já deixei configurado os bancos de dados que a gente vai usar para carregar as informações de conversas de usuários, né? E a plataforma que a gente vai usar para abertura de chamados vai ser o Gira. O Gira é um service desk, né, onde você pode realizar essa estrutura de chamados ali. E aqui a gente colocou essa estrutura de chamados como se fosse de manutenção de vias nas prefeituras, mas independente do trabalho que você tiver, se você trabalha com chamados, se você tem uma gestão disso, isso pode ser aplicado em qualquer plataforma. Então, como que funciona isso, né? A Dataiku, ela tem uma área de plugins já existentes, onde você pode encontrar alguma ferramenta já disponível para usar no seu agente, ou você pode construí-la ali dentro, usando linguagem Python. E essa parte do Gira, ela já existe um plugin configurado, mas você pode configurar do jeito que você for necessário, né? Então, nessa área de plugins, você vê que tem uma variedade de conectores aqui que já vem prontos, ou você pode criar o seu próprio plugin
e você criando esse plugin, você pode criar aqui dentro as ferramentas para o seu agente. Então, você escolhe um componente aqui, você escolhe que você quer um agente, que criar uma ferramenta, né? E aí, quando você cria essa ferramenta, ele já te traz toda essa estrutura onde você deve escrever o seu código aqui dentro e ele vai funcionar como um modelo ali para a sua ferramenta de agente. Eu estou mostrando isso porque a gente criou aqui dentro, considerando que a gente está usando um cenário de Goiânia, a gente quer validar se aquele endereço, se aquele CEP que o usuário está me solicitando, ele faz parte da minha estrutura. Então, foi criado um plugin aqui, onde que ele usa uma API gratuita, faz a busca nessa API e retorna os dados desse CEP. Né? Então, a primeira ferramenta que a gente vai criar aqui dentro do nosso agente é uma busca de CEPs. Né? Então, nesse caso, a gente vem aqui nesse menu superior, ferramentas, né, de agente, e a gente vai criar a nossa primeira ferramenta. É bem simples, então não tem códigos, né? Você vê que, se você for criar o seu, claro, mas assim, a DataIQ ela já traz alguma série de ferramentas que você pode utilizar ali, que já estão prontas, né? Então, vamos criar uma primeira ferramenta aqui, que vai ser a nossa busca de CEPs. E aí, quando você procura aqui, ele já está aqui, o agente que eu criei. Então, ele vai buscar esse CEP. E aí, você pode adicionar uma descrição aqui, básica. São as configurações da sua ferramenta. Se ela necessitar de outras ferramentas também, os plugins costumam ter toda uma documentação, né? Então, você sabe o que você precisa inserir ali. Sempre coloco para executar assim. E aqui você pode fazer um teste, se você quiser, para você validar se essa ferramenta está funcionando, né? Então, se eu pegar um CEP aleatório e rodar essa ferramenta, a gente consegue ver que o CEP que eu informei pertence à rua, no bairro tal, em Uberlândia. Então, nossa primeira ferramenta está funcionando. Mas a gente falou que a gente ia verificar o CEP dessa localização e depois validar se aquele CEP está ok, e aí sim validar se já existe um chamado, né, para essa funcionalidade. Então, agora, a nossa segunda ferramenta vai ser criar a nossa busca através nossa base de conhecimento, que são os chamados do Gira. Vou voltar aqui no Flow rapidinho, só para mostrar para vocês. Então, quando a gente faz a conexão com o Gira, ele busca todos os chamados. Aqui eu fiz uma receita que filtra só as informações mais importantes. E tá rodando aqui, por isso que ainda não deu certo. Isso. Então, aqui, ele busca a última atualização do chamado, o número do chamado, né? Qual que é a descrição desse chamado que está aberto, tudo isso sincronizado automaticamente com a minha ferramenta de chamados, que é o Gira. Então, agora o próximo passo é eu buscar aqui nesses chamados em aberto, né? A gente filtra aqui só pelos chamados que estão aguardando por suporte, se existe algum chamado já aberto com essa finalidade. Então, vamos criar aqui de novo, né, nas ferramentas de agente, um novo agente, que vai ser uma busca na minha base de conhecimento. Essa base de conhecimento, como o Cláudio comentou, poderia ser documentos, né, uma política, alguma coisa assim. E aí, nesse caso, a gente usaria uma base de conhecimento vetorial. A gente teria que fazer um embedding dessa informação, mas como a gente está trabalhando com dados tabulares aqui, a gente pode simplesmente fazer uma busca no dataset, considerando que a gente tem uma chave fixa, que é um CEP. Mas se a gente tivesse um texto ou alguma coisa que não fosse uma chave fixa e específica, a gente poderia utilizar essa base de conhecimento, onde ela faz buscas semânticas para saber se está relacionado com aquilo que está sendo buscado. Então, a gente vai criar uma busca na nossa base. Aqui, basicamente, a gente vai selecionar o banco de dados que eu estou procurando, né? Então, meus chamados em aberto. Eu vou buscar por essa coluna chamados full.
vou retornar essa mesma coluna aqui e vou retornar mais de um registro, porque aqui a gente está trabalhando com mais de um tipo de chamado para aquele mesmo endereço, né? E aí depois o nosso agente que vai validar se é o mesmo tipo de chamado ou não. Então a gente coloca aqui 5 para retornar até 5 chamados e ele vai validar depois se esses chamados que estão em abertos com esse CEP são da mesma questão que o usuário está solicitando. Esse não tem configurações adicionais. E a gente pode fazer um teste aqui básico, né? Então, eu já sei ali que tem um chamado para o CEP. A gente busca, assim, na coluna, o operador. E quando a gente roda, a gente consegue ver que tem 2 chamados para esse mesmo CEP. Um é de reparo na via e um outro de má sinalização. Então, minha segunda ferramenta está ok e também está funcionando. E agora, para finalizar, a gente queria que, então, se eu não tivesse nenhum chamado em aberto em relação a isso, o meu agente criasse um novo chamado, né? E retornasse para esse usuário o novo chamado que ele criou ali no meu sistema Gira, né? Então, a nossa próxima e última ferramenta aqui do nosso agente vai ser criar um card. Então, aqui, novamente, tem já uma ferramenta para isso. Aqui, novamente, tem os dados que a gente precisa, né? A gente precisa colocar aqui do nosso projeto, e aí isso aqui é baseado em cada estrutura, né, de cada projeto. Então, a gente coloca uma descrição aqui. Eu não vou testar esse, porque senão ele vai acabar abrindo um chamado, obviamente, e não vai ter a ver com o que a gente está mantendo ali na nossa base de chamados, né? Então, aqui, de maneira muito simples, a gente montou as nossas 3 ferramentas, né? Que nós vamos utilizar dentro do nosso agente, né? Então, ele vai ter essa interface visual, mas o que vai estar acontecendo ali por trás vai ser o uso dessas 3 ferramentas. Mas beleza, e agora, né? A gente já configurou as ferramentas, eu já dei um caminho, tracei ali uma estratégia, né, para o nosso agente, mas como que a gente mostra para ele exatamente qual caminho que ele vai seguir ali, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso flow. E tem 2 maneiras da gente acessar essa área, né? Ou a gente pode vir aqui no menu superior e solicitar modelos e agentes, ou a gente pode vir aqui embaixo, que tem um menu rápido, e tem aqui IA generativa. Então, você pode criar agentes visuais ou agentes com código. O agente com código, da mesma maneira que você faz independentemente, né? Então, você pode usar a LangChain, alguma outra ferramenta. Vou até criar aqui um para vocês visualizarem as opções que ele traz aqui, né? Então, você pode escolher alguns tipos de ferramenta, LangChain Agent, então você consegue também criar com código, né? Mas hoje a gente vai trazer aqui para vocês como que a gente cria esse agente sem usar o código, né? Então, aqui em cima, modelos e agentes. Essa ferramenta aqui, ela traz para a gente o controle do versionamento dos nossos agentes, né? Então, vamos criar aqui um agente visual. Então, eu vou colocar um agente de chamados. E aqui dentro desse agente de chamados, é aonde a gente vai configurar o nosso agente num geral, né? Então, o primeiro passo que a gente tem aqui é selecionar o LLM que a gente vai usar. Então, esse LLM, ele vai funcionar como uma engrenagem, né? É o que vai funcionar ali por trás para analisar as respostas, tomar a decisão de cada ferramenta baseado na linguagem natural. Então, uma curiosidade até o Cláudio trouxe no vídeo dele, né? A ampla gama de conectores que já existem aqui, né? Então, você pode conectar todos os seus LLMs que você faz, e existem vários que também são gratuitos, você pode conectar aqui. A NVIDIA, inclusive, traz, né, alguns modelos gratuitos também que você pode conectar aqui dentro. Hoje a gente vai usar o GPT-4 Mini, que é o mais comum aí, né? E aqui dentro a gente insere todas as informações. Então, o que é esse Additional Prompt? São as instruções do que o meu agente vai fazer ali.
Então, ela pode ser um pouco grande, dependendo da complexidade do seu agente, ou o que pode acontecer também, como o Cláudio também trouxe, é um agente orquestrar outros agentes, né? Então, aqui é onde direciona o que ele vai fazer no geral. Então, o texto aqui é um pouco grande, mas eu vou descrever assim por cima, né? Então, coloquei que ele é um agente da prefeitura, que ele vai atuar como gerenciador de chamados, que ele vai usar a linguagem natural, que ele só vai abordar casos de reparos em vias públicas e buracos. E vou dar alguns cenários em que às vezes não seja essa área, né? Então, se às vezes o cliente está querendo uma outra coisa, a gente vai e direciona ele para, se for outro assunto, direciona ele para o site da prefeitura, né? Ou fala que não é nessa prefeitura esse endereço. Então, ele vai solicitar o CEP. O CEP, se for retornado referente à cidade de Goiânia, ele vai buscar na minha base de conhecimento, né? Se existe algum chamado. Se já houver um chamado em aberto, ele pode retornar aqui o número, a data da abertura, a descrição desse chamado, né? Se for, por exemplo, aqui a gente colocou que ele tem 15 dias úteis para realizar o atendimento desse chamado. Mas aí tudo isso aqui é configurável de acordo com as políticas, ou pode ser até por um outro documento, né? Que valide quais são o passo a passo da estrutura da sua organização. E aí, se o chamado estiver ok, ou não tiver nenhum chamado e ele quiser abrir ele solicita e abre um chamado sempre utilizando o CEP e o resumo do chamado aqui como título nesse gira. Por quê? Porque aí sempre a gente vai ter esse controle do que está sendo aberto, né? A gente está validando ali pelo CEP, então a gente já avisa o agente para ele utilizar essa formatação, né? Digamos assim, dentro do meu agente. E aí aqui, basicamente, é só a gente adicionar as ferramentas que a gente já criou. Então, a gente criou aqui uma ferramenta de CEP. Então, ele vai consultar os CEPs nessa ferramenta. Ele vai buscar na minha base de conhecimento ali informações que contém esse CEP, né? Eu coloquei o formato aqui para ficar mais fácil. E se ele quiser, se ele achar que é viável, que é necessário, que está tudo ok, ele vai criar um chamado ali no meu sistema para essa ferramenta. Então, aqui a gente colocou todas as informações do nosso agente. Uma parte interessante aqui também nessa parte dos agentes dentro da plataforma é que tem como a gente simplesmente adicionar alguns guardrails, para quem às vezes não está acostumado com essa palavra, é o que mantém, às vezes, a nossa estrutura funcionando sem interferências indesejadas, né? Então, a gente pode selecionar algum guardrail que ele vai proteger o nosso agente desses fatores. Então, Toxicity Detector, que é palavras tóxicas, né? Alguns tipos de palavras, então, se for agressivo, né? Tons mais pejorativos, né? Então, ele já bloqueia. Alguns termos que forem proibidos também, a gente pode adicionar aqui. PII Detector, que são... como chama? Dados confidenciais, então você pode selecionar aqui alguns dados confidenciais, por exemplo, CEP, etc. CEP não, desculpa, CPF. Então, algumas informações aqui que você pode colocar para ele não repassar, né, para outras pessoas, isso continuar dentro da sua base de conhecimento. Prompt injection, então, evitar que eles tentem tomar ações dentro do seu LLM, né? Enfim, então, vários fatores podem ser adicionados aqui. Hoje vamos deixar, acho que é um assunto mais extenso que a gente pode tratar em um outro momento, né? Junto com essas completion settings aqui, que é muito característico de todo LLM, né? Então, temperatura, para saber se vai ser mais criativo, se ele vai se manter fiel aos dados, né? E penalidades e tudo mais, que são fatores que geralmente são configuráveis dentro de LLMs. Então, aqui, vamos salvar, e a gente já montou, então, a estrutura do nosso agente. Então, se a gente voltar aqui no nosso flow, a gente já pode ver que o nosso agente de chamados já está aqui conectado à nossa base de chamados em aberto, né? E uma coisa interessante também, aqui na Dataiku, você pode falar, nossa, mas como que esses chamados vão estar sempre em tempo real, né? Como que a gente garante isso?
Então, aqui no menu superior, ele tem um item que chama cenários. Esses cenários são automações que a gente pode inserir aqui dentro. Então, nesse caso aqui, você pode colocar um time-based, que então a cada tantos minutos, aqui eu coloquei a cada 1 minuto, ele bate lá e vê se tá ok, se tem alguma coisa nova, e fica atualizando esse meu sistema, ou depende se você trabalha em lotes, né? Você pode configurar isso aqui uma vez por dia, alguma coisa nesse sentido, mas considerando que a gente está pensando num chamado mais automático, em tempo real, para a população, a gente deixou em 1 minuto. Mas é possível você configurar vários passos aqui dentro e até de treinamento de modelos, né? De várias outras funcionalidades aqui, tanto exportar dados, né? Então, eu quero um relatório a cada 30 dias e você pode agendar aqui os relatórios, dashes, notebooks, tudo que você precisar que esteja aqui dentro do seu fluxo, né? Então, vamos voltar aqui para o Flow. E a gente vai agora montar o nosso chat, né? A nossa interface visual ali, para ver se realmente está funcionando. Então, aqui novamente no menu superior, tem o botão Dataiku Answers and Agent Connect, que é a parte onde a gente cria os nossos chats. Essa interface visual aqui, ela é característica, né? Então, ela é um pouco personalizável, depois eu vou mostrar para vocês, mas é simplesmente a gente criar um novo agente aqui. Aqui do webinar. Então, aqui dentro, como que a gente configura, né, esse nosso agente? Então, a gente precisa novamente escolher o nosso LLM. Mas aqui no nosso caso, o nosso LLM, a nossa linguagem, não vai ser um LLM como o do ChatGPT, né? Não vai ser essa estrutura. A gente vai escolher o nosso agente, que a gente acabou de criar aqui dentro. Então, a gente vai escolher aqui o nosso agente de chamados, porque ele que vai orquestrar e direcionar essa conversa. E por trás dele, a gente configurou o OpenAI, né? Mas para ele tomar as decisões, para ele entender o que ele vai seguir de fluxo ali, eu preciso conectar esse agente. Aqui a gente conecta os chats, onde ele vai salvar o histórico de conversas e o histórico de usuários. Aqui ele solicita que seja uma base SQL, tá? Então, já estava conectado aqui. A gente vai só selecionar o projeto aqui, que é necessário. E aqui tem várias configurações que você pode trazer para o seu agente aqui. Nesse momento, a gente vai deixar ela do jeito que ela veio mesmo, que ele aceita feedbacks positivos em forma de string, né? Então, depois eu vou mostrar para vocês. Mas tem várias configurações aqui que podem ser mais detalhadas a fundo, assim, com o passar do tempo, depois, assim, né, mais profundamente. Então, aqui, a gente vai só fazer uma configuração bem básica, porque a gente já configurou o nosso agente, né? E a gente estabeleceu que vai ser da Prefeitura de Goiânia. Isso aqui você pode selecionar outros, né? Então, o que é o título, né? Quando a gente tem o chat, aparece numa barrinha lateral na esquerda, todos os chats que eu já tive, aí provavelmente tem um texto, um título que foi gerado com outro LLM, né? Se você não selecionar, ele vai usar o mesmo do agente, então não é necessário. Aqui tem algumas outras configurações adicionais, e uma parte que é bastante customizável aqui é a parte dessa configuração de usuário, que é uma parte customizável aqui dentro. Então, se você ver aqui nesse outro, a gente colocou em português já, né? A gente colocou a nossa logo, o que a gente quer aqui como frases, né? Então, aqui a gente consegue fazer essa configuração. Então, eu vou deixar aqui em função aqui, deixa eu copiar. Envie sua solicitação. O agente irá te conduzir. E aqui o que vai ficar na barrinha de perguntas. E essas perguntas aqui embaixo são as perguntas que ficam como exemplo para o cliente, a hora que ele entra ali, né? Às vezes ele não sabe alguma opção ali que ele tem, então isso aqui talvez pode facilitar para ele
algumas perguntas comuns. Logo aqui embaixo a gente seleciona os idiomas, né? Aqui eu vou deixar só em português, que não precisa da gente confundir muitas línguas aqui. E a gente vai definir a linguagem padrão aqui como português. E por último, a gente vai finalizar colocando para a gente ver o nosso web app. Tem uma outra parte aqui que você consegue colocar a sua logo. Deixa eu ver onde que ela tá. Só um minuto. Branding. Aqui. Então, aqui a gente consegue colocar, tem um lugar dentro da plataforma que são configurações globais de código. Você pode inserir ali sua logo, né, em PNG, o seu ícone. Então, você cria um tema ali dentro, e aí quando você busca esse tema, ele traz aqui para você, para que ele fique configurado com a sua logo e fique mais personalizado. Então, aqui por último, a gente vai salvar e vai ver o nosso web app funcionando, né? Às vezes ele demora um pouquinho. Mas aqui temos, então, o nosso agente funcionando, né? Então, vamos ver se ele realmente está funcionando aqui, para a gente validar, né? Se está tudo ok, se a gente pode contar já com as informações desse chamado, né? Então, vamos lá. Olá, bom dia. Boa tarde, né? Gostaria de abrir um chamado para a Avenida 136. Aqui eu estou pegando uma rua aleatória de Goiânia para a gente validar, né? Ver se ele vai estar funcionando corretamente aqui. Então, ele solicita aqui o CEP, né? Como eu falei, a gente vai usar esse CEP para a gente validar se esse endereço realmente faz parte daquela cidade. Então, eu vou colocar aqui o CEP e vamos ver se ele vai fazer essa busca corretamente. Então, aqui, ó, ele retornou, pertence à Avenida 136, no bairro Setor Marista, em Goiânia. No entanto, não há chamados abertos relacionados. Você gostaria de abrir um novo chamado? Se sim, por favor, me informe os detalhes. Então, eu vou colocar sim. Sim, um chamado para buraco em frente ao prédio de número 510. Pronto. Então, aqui ele já validou, né, que não tinha um chamado para esse CEP. Então, ele perguntou se tinha mais algum detalhe, né, e qual que era aquela informação daquele chamado. Então, ele criou, o chamado foi criado com sucesso, o número de chamado é tal. E isso aqui, na verdade, é um número do Gira, mas ele poderia ser um número de protocolo ou qualquer outro código que você tenha, né, na sua ferramenta aí. E aqui ele trouxe até o link para a gente visualizar como isso foi feito no Gira. Então, a gente consegue ver aqui que realmente esse chamado foi criado, né? Deixa ele carregar aqui. Tampar um buraco, reparo na via, no CEP tal. E aqui na descrição ele traz solicitação de reparo no localizado tal, solicito que a manutenção seja realizada o mais breve possível. Então, a gente consegue ver que tem até detalhes aqui que o próprio LLM colocou, né? Então, solicito que a manutenção seja realizada o mais breve possível. Então, o agente, ele tomou a decisão, né? Ele decidiu que aquilo ali fazia parte daquela área que é tratada por esse agente, né? Fazia parte da cidade de Goiânia, tinha a ver com um assunto relacionado, e aí, como não tinha nenhum assunto relacionado a isso, ele vai e abre para mim o chamado dentro da minha ferramenta que eu direcionei ele aí.
O tempo foi corrido aqui, né? Eu acho que eu vou deixar para as perguntas, que aí provavelmente mais uns 5 minutinhos aí o Cláudio também fica à disposição para a gente responder. Mas, no geral, o que eu queria trazer para vocês era isso, né? Era como a gente pode configurar diversas ferramentas, então não tem, precisa ser uma ou duas, você pode orquestrar e organizar ali a estrutura que você precisa dentro da sua empresa, né? Do seu cenário ali. Da maneira que for mais conveniente, para solicitar e direcionar o seu agente para facilitar todo o processo e a organização ali, né, da sua estrutura. Então, eu acho que é isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Cláudio, você quer ver das perguntas aí? Se tem. Eu não estou conseguindo ver o chat. Bom, pessoal, a ideia dessa primeira apresentação era mostrar a construção desse agente. Como espero que a gente tenha conseguido demonstrar, a ferramenta ela cobre um espectro muito amplo no desenvolvimento de soluções para a inteligência artificial. O tema de agente foi só o primeiro que a gente vai trazer nessa série. A gente deve estar divulgando em breve aí outros temas relacionados para a gente mostrar como o DataEye consegue te ajudar no pipeline completo de ponta a ponta para o desenvolvimento das suas aplicações de inteligência artificial. Perfeito, pessoal. Cláudio, obrigado. Ana, obrigado. Pessoal que está nos acompanhando aí nesse webinar, vocês têm alguma pergunta? Querem enviar a pergunta via chat? Nós temos aí mais 4 minutinhos. Caso alguém queira também fazer uma pergunta, pode levantar a mão no aplicativo que a gente libera o microfone, caso seja esse, né? O caso aí para esse momento. Então, quem tiver alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição ainda para respondê-los. Fiquem à vontade. Pessoal no chat, Ana, tem te parabenizado muito, parabenizado o Cláudio também. Então, Obrigada. quem tiver aí alguma pergunta, fiquem à vontade, tá, pessoal? Estamos acompanhando do lado de cá. Basta levantar a mão, a gente libera o microfone. Caso queira enviar pergunta no chat, podem ficar à vontade também. Dá mais alguns minutinhos aí para vocês. Opa, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabéns, Cláudio, parabéns, Ana, muito bom. Uma dúvida, principalmente nessa última parte aí, pensando muito num cenário que a gente vive hoje, do nosso atendimento, eu teria como gerar, sei lá, um bot para um plugin de WhatsApp, alguma coisa assim, que eu possa disponibilizar para o cliente, ele fazer requisições e isso gerar essas interações no Gira, esse tipo de cenário. Você quer responder? Eu posso responder, Cláudio. Pode responder, Ana, fica à vontade. Josué, esses agentes aqui, toda essa etapa aqui da DataEye, a gente consegue exportar via API. Então, por isso que a gente fala que a plataforma é muito completa e agnóstica, assim, né? Então, a gente consegue exportar via API. Então, assim, eu quero conectar com um site, eu quero conectar com uma aplicação minha no celular, no WhatsApp, a gente consegue tudo isso via API. Então, essa interação, né, de perguntas e respostas, ela vem também por API. Então, eu consigo acessar esse mesmo chat do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, até pelo Postman, se eu mandar uma pergunta, por exemplo, entendeu? Eu tendo, lógico, né, um token ou algum meio de acesso aqui, a gente consegue fazer isso. Então, é possível integrar com qualquer ferramenta, eu acho, sim, considerando que tem essa viabilidade de API. Não sei se o Cláudio tem mais algum comentário sobre isso. Perfeito, Ana. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Alguém quer trazer mais alguma observação a respeito da usabilidade? Eu acredito que o conteúdo foi muito enriquecedor. Tivemos aqui uma tarde de muitos aprendizados, né? E como isso faz a diferença no nosso dia a dia, nas práticas corporativas. Então, caso alguém tenha mais alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade, podem participar. Basta levantar a mão, a gente libera o microfone do lado de cá. Bom, pessoal, e além das dúvidas, a equipe segue à disposição. Então, nossos contatos estão compartilhados aqui no convite do webinar. Fiquem à vontade para fazer contato. Se quiserem demonstração, se quiserem discutir algum caso específico, algum cenário, a gente pode trazer e aí abre uma sessão específica para o tema.
tá bom? Fiquem atentos às próximas Perfeito. divulgações do Antônio, que novos assuntos serão trazidos aí nesse formato para que a gente mostre a quente a ferramenta, né? Esse tipo de solução precisa extrapolar o mundo do PowerPoint e a gente trazer isso para o mundo real. Muito Perfeito, obrigado. Cláudio, obrigado. Todos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Para a gente encerrar, em breve vocês receberão no e-mail de vocês que foi cadastrado e também via WhatsApp uma pesquisa de satisfação para que vocês possam aí trazer as observações de vocês a respeito do nosso webinar e também nós disponibilizaremos, quase que não sai, hein? Disponibilizaremos aí essa gravação no nosso canal do YouTube e encaminharemos também para vocês por e-mail. Então, fiquem à vontade. O Vladimir, Cláudio, está perguntando se poderíamos abrir uma sessão sobre governança no futuro. Podemos sim, tá, Vladimir? A gente pode falar tanto de governança de dados, então a gente vai falar sobre descoberta, catalogação, classificação, linhagem, todas as disciplinas voltadas para a governança de dados e também para a governança dos modelos de IA, com versionamento, com segurança, com fluxo de aprovação, de publicação. Então tem muito assunto aí para a gente falar em termos de governança também. Ele complementou aqui, Cláudio, eu não tenho plena certeza se está contemplado na sua fala, mas é a respeito de risco e compliance. É possível? Dá para a gente tratar também. Então, quando a gente fala de risco compliance, a gente tem diversas normativas, obviamente, que precisam ser atendidas, né? Então, a gente comentou rapidamente ali sobre a questão de acesso a documentos, a perfis de acesso com anonimização de dados. Então, a gente pode aprofundar, sim, nesses temas de risco e compliance. E, Cláudio, me corrija se eu estiver errado, mas a gente está falando de inteligência artificial generativa, né? Então, a gente pode treinar ali esse modelo para que ele atue de acordo com aquilo que nós desejamos, então, complementando com informações, documentos, e a gente vai nutrindo ele de informações para que esse agente ele comece ali a comunicar da forma como nós gostaríamos que ele comunicasse dentro daquele modelo, correto? Correto, e aí isso traz preocupações corporativas, tá, Antônio? Quando a gente fala de segurança e conformidade, né, imagina o cenário onde um tribunal tem processos que são processos públicos, processos que correm em segredo de justiça. Se eu quero trazer uma ferramenta conversacional para trazer sumário, classificação, interação com esse tipo de documento, eu tenho que sempre cruzar o perfil de acesso com a característica do material para que a gente consiga entregar a informação certa em conformidade com as minhas políticas, com as minhas normativas de segurança, para aquele usuário consumir também dentro de uma solução de IA, né? Hoje a gente tem isso muito implementado nos nossos diretórios, nas nossas formas de consulta tradicional, e a gente tem que incorporar toda essa política dentro também dos modelos, e DataIQ te ajuda nesse processo. Não, perfeito. Então aí a gente já consegue então ter ali agilidade na tomada de decisão, tudo muito claro ali na observação de como essa governança de dados acontece, e segurança também, né? Porque a gente consegue trazer isso de forma segura e mitigando todos os riscos aí que envolvem, porque inteligência artificial hoje é um tema muito comentado, né? Então a gente precisa estar sempre bem assegurado disso. A gente está preparando já um material, Antônio, para falar sobre segurança e privacidade de dados, né? Então, esse é um tema muito relevante. Então, a gente, num contexto de engenharia de dados, a gente fala muito sobre anonimização, né? E dar o acesso ao dado correto para aquela perfil de usuário que precisa consumir o dado. E a gente vai falar um tema sobre técnicas, normativos e políticas voltadas à segurança e proteção de dados. A gente pode dizer que tem muita novidade vindo por aí também, né? Com o uso da ferramenta, da inteligência artificial, tem muita coisa que a gente pode trabalhar. O Vladimir, ele complementa falando que é segurança pelo e para o algoritmo, né? Então, hoje a gente tem que estar muito bem, como é que se diz, né? Não sei nem se essa é a palavra mais coerente ou correta para esse momento, mas a gente tem que estar muito bem guarnecido de ferramenta e também no momento de escolher a empresa que vai acompanhar a gente nessa jornada, né? Então, olhando aí para a trajetória da Acert, são mais de 16 anos de mercado, uma equipe extremamente qualificada. Hoje a gente trouxe a Ana, que é a nossa doutora, né? Doutora em engenharia pela USP, mas toda a nossa equipe técnica, olhando ali de ponta a ponta, é uma equipe extremamente capacitada para poder atuar em todas as frentes de hoje, né? Das soluções e serviços que nós ofertamos. Então, os próximos passos aí, a gente já vai começar a destrinchar, informamos todos vocês, para todos vocês que fizeram os cadastros, né, fizeram ali a sua inscrição,
vocês vão receber aí os próximos webinars que estão por vir, né? Vamos falar ali sobre segurança da informação também. O próximo webinar que nós vamos falar, a gente vai trazer um especialista diferente, já para trazer um spoiler para vocês, é sobre o SOC, né? O nosso Centro de Operações de Segurança. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Se você ainda não segue o nosso Instagram, o nosso LinkedIn, fiquem à vontade, acerte tecnologia. E agradeço mais uma vez a presença de todos. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, Cláudio e Ana, mais uma vez pela disponibilidade de vocês e por esse conteúdo muito rico, tá? Até mais, Obrigada pessoal. a vocês. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Ótimo fim de tarde para todos.